E aí, pessoal, tudo certinho? E aí, vamos continuar o nosso estudo da implementação dos métodos, tá? Com a nossa segunda aula aqui, com a nossa segunda monitoria, agora sobre sistemas lineares, sobre o sistema de equações lineares. Aí eu trouxe para a gente dar uma olhada, né, esse sistema que foi passado em sala de aula também pela professora, certo? A gente tem aqui a matriz dos coeficientes e aqui a matriz dos termos, o vetor dos termos independentes, certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente faz a definição aqui da matriz e do vetor. Em Julia, a gente faz dessa maneira aqui. Claro, pode ser feito em linha, como a gente vê aqui acima, né? Ou pode ser feito assim, que ele não vai considerar os espaços, né? Ele vai condensar dentro da variável A, como ele está mostrando aqui em cima, certo? Esse pacote use delimited files, ele só vai ser, já já eu mostro para que serve. A gente está usando, importando para poder usar essa função aqui para mostrar a saída de um vetor de uma matriz de forma mais organizada, tá? Então a gente tem a definição da matriz e do vetor e a gente calculando o resultado direto a partir da, do cálculo da inversa e da divisão por b, tá? Esse operador aqui barra ao contrário, né? Ele faz justamente isso, ele tira a inversa do A e divide pelo vetor B e, e, e multiplica pelo vetor B, desculpa, tá? Fazendo uma associação, né, com a divisão, né, a gente faria o A vezes o inverso de B, né, a divisão comum, a divisão representada por essa barra aqui. Com essa barra ao contrário, a gente tem a inversa desse dividido por esse, tá? Então a gente vai executar aqui só para a gente, né, poder começar a trabalhar aqui para ele iniciar o kernel e gerar o resultado, tá? Então a gente tem aqui, né, a partir do resultado direto, esse vetor. Menos 2, 95, 45, 45. Menos 1, 45, 45, 45. 14, 45, 45, 45. E 2, 45, 45. Como a gente pode ver aqui. E o primeiro método direto, o primeiro método que a gente vai aqui é um método direto. Ou seja, ele não é feito utilizando iterações. Ele não é feito de maneira aproximada. Ele é calculado de maneira direta, através de escalonamento da matriz, né, que a gente viu em sala de aula. E a gente vai dar uma olhada aqui em termos de implementação. A gente tem aqui primeiramente a variável n. Para alguns cálculos que a gente vai fazer aqui, a gente vai precisar da ordem do nosso sistema. Como a gente só entrou com o sistema, então a gente precisa calcular essa ordem. E o que foi que eu fiz aqui? Qual foi a abordagem que eu tomei? Foi calcular a variável, pegar a matriz A, calcular a quantidade de elementos da matriz A, né, através dessa função length. Ou seja, ele vai calcular 16 elementos, certo? Para achar a quantidade de, de, de elementos de linhas ou de colunas, né, que é justamente a ordem da nossa matriz, então a gente tira a raiz dessa quantidade. Então, tirando a raiz dessa quantidade, só que tem uma coisa, em termos de programa, né, essa função ela vai retornar um valor float. Para muitas aplicações aqui que a gente vai fazer, a gente vai precisar dela como um inteiro. Então, basta a gente chamar essa função int passando o número e ele vai, e ele vai converter automaticamente para inteiro e a gente guarda na variável n, certo? Bom, continuando aqui, próximo passo
eu fiz aqui foi pensar em um jeito de descobrir se a nossa matriz ela está no formato de uma matriz triangular superior, ou seja, se todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Então, para isso, eu resolvi implementar essa função que eu chamei de teste. E a gente vai passar aqui, receber uma matriz qualquer que a gente precisar quando chamar a função, e ela vai iniciar uma variável auxiliar com o valor 0, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um for varrendo toda a matriz, ou seja, um for j e um for i, um for j varrendo as colunas e um for i varrendo as linhas. No caso, essa ordem aqui, ela não precisa ser necessariamente essa, tá? Ela pode ser invertida. O que precisa ser atentado é isso aqui. Então a gente precisa do seguinte: se o i for maior do que j, ou seja, se o índice da linha for maior do que o da coluna, a gente vai fazer aux, né, recebendo ele mesmo mais o valor em módulo do elemento m e j. O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando aqui os elementos onde i é maior do que j, ou seja, para que um elemento esteja na matriz principal, i tem que ser igual a j, não é isso? Então, i maior do que j quer dizer que a linha maior do que a coluna. Então, a gente vai ter aqui o elemento 2, 1, o elemento 2, 3, 1, o elemento 4, 1, o elemento 3, 2 e assim sucessivamente, pegando apenas os elementos que estão abaixo da diagonal principal. E, né, somando em módulo. Por quê? Porque se a gente somar com o valor normal, né, com o sinal, o que é que acontece? Em algum momento pode ser que os elementos eles se cancelem, né, entre si. E não é isso que a gente quer. Então a gente em módulo, e se for após toda essa operação, ele vai retornar o valor dessa variável. Se a gente verificar, quando usar essa função teste, que essa função está retornando um valor 0, então quer dizer que a nossa matriz é retangular ou triangular superior. Próxima coisa, eu fiz uma cópia dessa matriz. Tá? Por quê? Porque a gente vai precisar alterar essa matriz. Certo? Se a gente alterar essa matriz, né, a gente não vai ter como usar ela novamente depois. A gente vai ter que usar a matriz alterada. Então eu copiei para uma nova variável para que a gente possa alterar ela, né, a partir dessa nova variável que a gente criou aqui. E a primeira coisa é o seguinte, que é uma coisa importante de a gente se atentar, e especificamente nessa matriz é importante, tá? Em todas, mas ocorre especificamente nessa. É o seguinte, quando a gente faz o método de Gauss, vocês devem se lembrar de que a gente precisa dividir pelo elemento da matriz principal em determinado ponto, ou seja, ele vai ser o divisor de uma divisão, certo? E a gente tem aqui, nesse primeiro caso aqui, um elemento na matriz principal 0. Isso aqui vai ser um problema para a gente, porque a gente vai retornar uma divisão por 0 e isso vai retornar para a gente, né? No caso de Julia, que pelo menos a gente recebe como infinito, certo?
Então a gente precisa manipular isso aqui para que a gente não tenha problemas com isso daqui. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei uma variável i, iniciei com 1, né, varrendo as linhas, e enquanto o primeiro elemento for 0, o que a gente tem que fazer é trocar uma linha com outra, certo? Para que a gente possa tirar esse 0 sem modificar o sistema. E lembrando que tudo que a gente fizer na matriz, a gente vai precisar fazer no vetor. Então, se a gente fizer uma troca da linha na matriz, a gente tem que trocar a linha no vetor também. E é isso que a gente está fazendo aqui exatamente. A gente está começando com 1, na verdade aqui com 2, né? Porque a gente, logo quando entra no while, a gente coloca, incrementa uma unidade. E a gente vai ter aqui, primeira coisa, como é que a gente vai fazer essa troca, né? Então, eu guardei uma variável auxiliar a primeira linha. Depois, a primeira linha recebeu o valor da linha que eu estou considerando. E depois a gente pega essa linha e ela vai receber a variável auxiliar que estava com a primeira linha, certo? Então a gente faz essa troca e idem para o vetor B. E se ele chegar no final da matriz e todos os elementos forem 0, então a primeira coluna é nula e ele encerra, já que ele não vai conseguir fazer a resolução do sistema de forma eficiente, certo? E aqui a gente dá só um print para verificar a matriz organizada, como é que ela está. Então, a gente entra finalmente aqui, né, no procedimento do escalonamento da matriz, certo? Vamos lá. A gente inicia definindo os índices I, J e K. Né? Já já eu explico exatamente de que eles vão funcionar, especialmente o I e o J. Mas o K, como a gente viu na aula de zero de funções, foi justamente fazer a contagem das iterações. No caso, aqui não iterações, né? Mas é o que eu chamei de passos, né? Já que a gente não vai ter um processo iterativo. E aí a gente entra no while principal aqui, que vai testar se essa matriz AG que a gente está colocando aqui é maior do que o erro. Tá? Por quê? Porque em alguns casos, devido ao problema de ponto flutuante, né, de representação numérica, esses números não dão 0, mas dão, sei lá, alguma coisa elevada a menos 17, alguma coisa elevada a menos 12, elevada a um número muito pequeno, né? E aí, para evitar que o sistema não convirja por causa disso, eu testo com base em um erro, em uma tolerância aqui, tá? E aí a gente vai ter um K somando aqui, fazendo inicialmente a incrementação do K, né? Mostrando que é o passo 1, depois o passo 2, depois o passo 3 e assim sucessivamente. E aí vamos fazer o seguinte. Antes de a gente entrar nesse if, vamos olhar para cá. Vai ter um i. Então, vai ter
o I e o J, em resumo, eles vão representar a linha que a gente está considerando, certo? Ambos, nesse caso, agora vão representar a linha, tá? Vamos mostrar como é que isso vai acontecer. E então, a gente está incrementando a linha no I aqui. O J começou em 1, então a gente está com o J na linha 1 e o I na linha 2. Depois com o J ainda na linha 1, com o J na linha 3 e assim sucessivamente. E aí quando entrar nesse if, ou seja, quando I for igual a N, então a gente vai fazer J mais 1 e o I recebe o J. Vamos entrar aqui para verificar o que está acontecendo aqui, certo? A gente tem aqui o nosso índice I e nosso índice J. Beleza. Para fazer, eu já tenho aqui a matriz já modificada, tanto a matriz como coisa, já supondo que a gente já modificou, já tirou aquele zero da primeira do primeiro elemento da matriz da diagonal principal, certo? Então a gente vai começar ambos com I igual a 1 e J igual a 1, ou seja, os dois na primeira linha, tá? Então, beleza. O J na primeira ele vai se manter fixo, né? Por quê? Porque o I não é igual a N, né? O I é 1 e o N é igual a 4. Aí, I mais 1. Deixa eu fazer assim. Deixa eu separar aqui, né? Porque aí a gente tem as duas visões. Então, a gente vai fazer o seguinte. I mais 1. Beleza? E vai realizar esse trecho de código aqui que eu vou explicar depois. Porque o que a gente precisa fazer? A gente precisa eliminar esse elemento. Então, a gente precisa eliminar esse elemento manipulando com essa linha. Depois a gente vai fazer, vem para cá de novo, segundo passo, o I é diferente do N, então ele não vai entrar, e vai fazer I mais 1, ou seja, I igual a 3. E vai manipular essa linha com essa linha. Depois I igual a 4, e vai manipular essa linha com essa linha. A linha 1 com a linha 4. Certo? Beleza. E aí, quando ele vem de novo, ele vai fazer I igual a N? Sim. Então vai entrar nesse trecho de código. Então ele vai fazer J mais 1. J vai para cá. E o I igual a J. J. O I igual a J. E depois I mais 1. Ele vai vir para cá. Todas essas linhas já vão estar... todos esses elementos já vão estar zerados. Então a gente vai zerar esses dois elementos a partir dessa linha. Então a gente vai operar essa linha, com essa linha, essa linha, com essa linha. Aí depois I mais 1, essa linha com essa linha. Certo? E assim sucessivamente. A gente vai fazendo esse trabalho, varrendo os elementos, as linhas. E aí, o que a gente vai fazer? Para poder anular os termos. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar... vamos aqui para o primeiro, no caso. O primeiro não, porque o primeiro já é 0, né? Então vamos para esse segundo aqui. A gente tem aqui. Vamos tentar entender aqui primeiro o A, depois a gente explica o B. Né? Porque, como eu expliquei, tudo que a gente fizer na matriz, a gente tem que fazer no vetor. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando essa linha, a linha que a gente está considerando, ou seja, a linha I, já que a gente quer anular esse elemento no caso.
certo? A gente está pegando a linha I. Depois que a gente pega a linha I, vai fazer ela menos a linha J vezes o elemento A e J, ou seja, linha I, coluna J, dividido pelo JJ. Ou seja, a gente está fazendo 10 dividido por 4, certo? Que vai dar 2,5, né? E multiplicando por essa linha inteira. Ou seja, a gente está pegando 10 dividido por 4, 2,5, multiplicando por 4, por 8, por 2 e por menos 1, e subtraindo dessa linha. E aí assim a gente faz a eliminação desse componente e faz a mesma aplicação, a mesma operação em todos os outros elementos da linha. Certo? Dessa maneira a gente consegue fazer isso. E assim sucessivamente para os outros, né? Aqui a gente vai pegar 2 por 4, né? 0,5, multiplica por opa, 2 por 4, dá 0,5, multiplica pela linha J e subtrai dessa linha aqui. E assim sucessivamente. A gente zera e aplica a mesma operação nas outras. Idem para o vetor, né? Com esse mesmo elemento aqui, com esses mesmos coeficientes. Tá? Então, só que tem um detalhe. O vetor, ele precisa vir antes. Por quê? A operação com o vetor, ela depende dos valores que estão aqui na matriz. Então, se a gente fizesse, nesse caso assim, a operação da matriz antes, a matriz seria alterada e o elemento AIJ ou o elemento AGJJ que estaria aqui, em especial o elemento AIJ principalmente, ele ia ser diferente. Então, viria para cá um elemento AIJ diferente que iria causar um erro no nosso procedimento. Então, o B ele precisa ser diferente, ou ele precisa vir antes do A, certo? E aí a gente tem aquele mesmo print para gerar um relatório do que a gente está fazendo aqui, certo? Já já eu mostro como é que está saindo esse relatório. E aí a gente tem x começando em zeros, ou seja, vocês vão entender já já porque que eu comecei x com zeros. Deixa eu maximizar aqui. E aí a gente vai ter x começando em zeros. Bom, eu acabei esquecendo aqui e fiz um corte aqui no vídeo para a gente poder inserir, mudar aqui umas coisas que facilitariam o nosso processo. Então, eu adicionei aqui o pacote linear álgebra, eu coloquei aqui mesmo, mas eu normalmente coloco no começo, mas botei aqui para a gente não ter que voltar lá. Incluí aqui o pacote linear álgebra, justamente para usar essa função .dot. E eu vou explicar para que ela funciona. Então, a gente tem aqui, né, iniciando x com zeros, ou seja, é um vetor de zeros com ordem n, ou seja, é um vetor de 4 elementos, todos com zero. E aí a gente vai ter esse for aqui, e para cada iteração do for a gente tem um k, certo? E esse k ele vai variar de n até 1 com um passo de menos 1, ou seja, ele vai para 4, depois 1, 3, depois 2, depois 1. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular os valores de x do elemento 4 até o elemento 1, ou seja, de baixo para cima. Então a gente vai pegar
o vetor no elemento K, né? No caso, o elemento K aqui seria o último, né? Na primeira iteração, seria o 4, menos esse dot aqui significa produto escalar. É como a gente viu lá na álgebra linear, ou em geometria analítica, ele vai pegar o produto do vetor dos elementos dessa linha, ou seja, ela vai pegar essa linha, vai transformar num vetor e vai pegar o vetor x, certo? E vai realizar o produto interno, fazer o produto elemento por elemento e fazer a soma desse. Por que eu iniciei x com zeros, então? Porque inicialmente todos os x vão ser zero. E aí, na primeira iteração, isso aqui vai ser igual a zero. Certo? E aí a gente só vai ter BK, né, B4 no caso, dividido pelo elemento da matriz na diagonal principal, na linha correspondente. Certo? Na próxima, o x4 ele já é um valor que a gente calculou. Então, a gente vai ter desse produto interno, a gente vai ter 0 nas 3 primeiras coordenadas e a última vai ter um valor que é como se a gente estivesse aplicando o x4 na última equação, né, que é dada por essa linha, e subtraindo do B3, nesse caso, dividindo pelo elemento 3, 3. E assim sucessivamente, né? A gente vai rodando esse fora até ele chegar no K igual a 1 e finalizar. E aí, a gente exibe aqui o valor final do vetor. Então, a gente aparece aqui com o valor final do vetor, né? Deixa eu mostrar o relatório aqui do começo. A gente tem a matriz reorganizada, como eu falei, essa linha que tinha o elemento 0 aqui no começo, ela veio para a segunda, e o vetor aqui a gente também trocou de posição. E aí, no passo 1, a gente zeraria esse elemento, mas ele já é zero, então ele não fez alteração nenhuma. Item aqui no vetor. Aí, a gente zerou esse elemento aqui do vetor e mudou, era 9, virou 1,5. Depois operou com esse elemento. E esse elemento. Aí, depois, zerou esse. Zerou esse. Aquilo que eu falei, ó. A gente tem aqui um elemento que não deu zero exatamente. Isso, na nossa função teste, é o que poderia ser, não nesse caso, né? Porque a gente está verificando só esse. Mas pode acontecer no caso aqui, ser um valor 1, alguma coisa, vezes 10 a menos 17, por exemplo, que não é exatamente zero. E aí, por isso que a gente usou aquela tolerância. E aqui o vetor também. E aí o valor final do vetor, após aquelas aplicações, a gente tem o vetor x idêntico ao que a gente tinha anteriormente. Certo?